Pode Tudo, podcast da Tricom Coworking, traz entrevistas num bate-papo descontraído que te deixa mais conectado com o mundo de negócios e oportunidades. A apresentação, Jonas Tube. Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao Pode Tudo da Tricom Coworking, né? E como já é tradicional, e eu fico, confesso, surpreso, quantas pessoas bacanas a gente traz aqui. Hoje eu estou trazendo o Roberto Freitas. Roberto, a gente já se conhece de algum tempo, né? Até posso dizer de outros carnavais. Acho que na época tu tinha mais cabelo, cara. Com certeza. Tu era mais magro, né? Não tô te chamando de gordo, mas aqui pode mas tudo, é tudo então... é tudo verdade. Inclusive fazer bullying aqui pode e não pode tudo, tá? Que então, maravilha. Sinta-se bullyingado nesse momento, meu amigo. Mas, cara, é um prazer te receber aqui, né? E que bom que a gente pôde se reencontrar. Num outro momento eu vejo em você uma pessoa muito mais madura, né? Você me deu o livro logo que a gente se encontrou, né? O livro, eu vou confessar para ti, ficou ali perto da minha mesa e tal. Correria do dia a dia, a gente não conseguindo dar atenção para ele. Eu tirei uma semana de férias, gente. Tirei uma semana de férias, fui para Jericoacoara, super recomendo, e levei o livro junto, né? Cara, e o teu livro foi me puxando para dentro dele, né? Eu já tinha... acho que a gente já tinha falado do podcast, mas sim, lendo o livro, o cara disse não tinha dúvida mais. Eu queria te ter aqui, porque para mim você é um empreendedor em série, né? Você tem um conteúdo maravilhoso, uma história de vida maravilhosa para compartilhar com as pessoas. E o que a gente gosta de fazer nesse programa, Roberto, é inspirar as pessoas, tá? E você é fonte de inspiração. Então seja bem-vindo ao Pode Tudo da Tricom Coworking. Jonas, obrigado. Estou super honrado de estar aqui. Mesmo. Eu estou na frente de um outro empreendedor em série, né? Eu confesso para você que eu baixei o Spotify para ver todos os teus programas, né? Vi um monte de gente espetacular aqui, o último com o Omar, enfim, que tem algumas histórias interessantes com ele. E é um prazer enorme estar aqui para falar sobre o pouco que eu aprendi aí na vida e que espero possa ajudar outras pessoas. Para quem está nos acompanhando, né? Transformando Dinheiro em Fumaça é o livro que o Roberto Gonçalves de Freitas, vamos falar o nome completo. Perfeito. Agora peguei aqui atrás, ó, porque eu só te conheço como Roberto Freitas, né? Lançou, né? Na verdade, está lançando, já está podendo ser adquirido aí em várias lojas. Depois a gente também vai passar os links. Mas esse livro aqui me inspirou, cara, eu diria assim, muita gente escreve um livro, né, e vai delinhando, mas não entrega o segredo. Esse livro aqui entrega o segredo, né? O jeito que quando você diz aí, puxa a cadeira e senta aí, né, a expressão que está várias vezes aqui dentro do teu livro, ela realmente tem, podemos dizer assim, pílulas de ouro ali para você se inspirar e poder, às vezes, pensar diferente. Eu confesso para ti, Roberto, lendo o livro, principalmente quando você falou da máquina de fumaça aqui, cara, eu teria feito exatamente a mesma coisa e eu teria caído nos mesmos buracos. Agora, lendo essa parte, eu olho para a turma, por exemplo, aqui dentro do Perini, vamos falar do Ágora, né? Tem um monte de startup ali. Sim. Quantas pílulas de ouro tem para essa turma de startup? Olha, Jonas, eu espero que seja a ideia de escrever o livro foi essa mesmo, né? Eu passei algumas experiências muito interessantes de empreendedorismo e por mais que eu tentasse me preparar para aquilo que fosse acontecer, e você sabe melhor que ninguém, quando a gente está criando uma coisa, principalmente uma startup, algo novo, realmente novo, né? Por mais que você se prepare ou você queira antecipar e tal, vão aparecer alguns problemas que olhando para trás você fala assim, nossa, mas que óbvio, como é que eu não vi isso, né? Só que as coisas aconteceram, né? Elas já aconteceram, você já errou. Então, quando eu decidi escrever esse livro, foi muito mais por uma questão de terapia pessoal mesmo, né? E eu quero compartilhar aqui uma coisa interessante para você. Então, já vou aproveitar esse gancho e dizer, pessoal, aqui no Pode Tudo da Tricom Coworking, a gente pode tudo mesmo. E a gente vai fazer uma pergunta bombástica, né? Nem tudo são rosas, né? Nem tudo são rosas. Rosas também podem ter espinhos venenosos e a gente vai falar nisso no final. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Roberto que vai impactar você. Então fique acompanhando até o final esse podcast aqui. Mas antes de mais nada, vamos dar uma oportunidade, cara.
Agora vou ter que esperar até o final também. Vamos dar uma oportunidade para o Roberto se apresentar, porque eu já saí aqui largando o Roberto. Quem é o Roberto? Que idade ele tem? De onde ele vem? Bom, vamos lá. Roberto tem 52 anos, eu sou nascido em São Paulo. Né? Tu é de que mês de 70? Abril. Abril. 10 de abril de 1970. Então somos contemporâneos do mesmo ano aí, ó. Ah, é? Ah, Você que tá legal, um pouquinho mais velho que eu sou de junho. Bom ano, foi um bom ano. Né? Boa safra. Boa safra. E eu vim para Joinville morar definitivamente em 2002. Eu conheci a minha esposa fazendo faculdade lá. À época eu trabalhava na Serasa, né? E aí comecei a frequentar Joinville, me apaixonei por Joinville e resolvi vir. Como é que é se apaixonar por Joinville? O que a cidade tem que todo mundo que vem aqui... Quem olha Joinville diz assim, só chove nessa cidade, não para de chover. Bom, naquela época eu acho que era mais, né? É verdade. Mas assim, o que acontece? Joinville é uma cidade empreendedora, Joinville pulsa, Joinville as pessoas querem fazer acontecer, né? Joinville está recuperando uma coisa agora que tinha ficado um pouquinho para trás, mas ela é bonita, as pessoas cuidam dos jardins, né? E para quem vem de uma cidade como a capital São Paulo, né? Que todo mundo olha como uma coisa muito fantástica e realmente tem tudo de bom e do melhor, mas é um grande moedor de carne, né? Eu acho que São Paulo é um grande moedor de carne. Joinville ainda tem essa perspectiva muito humana, né? Prova disso são as pessoas que frequentam aqui teu podcast, né? Sempre entregando uma visão positiva, sempre entregando uma energia de vamos construir, o amanhã vai ser melhor. Eu acho que Joinville, por isso, cativa muito, né? Vou te contar um segredo. Eu Conte. só convido gente boa para estar aqui, porque quando a gente traz energia positiva, a gente se contagia com ela. É verdade. Então a gente vive muito melhor. Para quem está nos ouvindo assim, escolha andar no lado de pessoas positivas. Escolha estar com pessoas positivas. Escolha fazer coisas boas, Sim. que a tua vida será melhor. Muito melhor. Quanto mais você ter pessoas que você admira e te impulsionam do teu lado, melhor. Nem sempre é possível. Tem momentos que você vai ter que trabalhar com outro tipo de energia. Mas Joinville como um todo tem isso. Né? E aí fica fácil se apaixonar, né? Eu comecei a vir frequentar, eu fiquei 3 anos e meio indo e voltando de avião todo final de semana. São Paulo para cá. Fazer ponte aérea. São Paulo, Joinville, voltava para trabalhar em São Paulo, passava a semana lá, voltava para cá. E aí chegou uma hora que eu falei, não, primeira oportunidade que aparecer na minha vida, qualquer oportunidade, na época eu trabalhava com certificação digital na Serasa, né? Eu vou pegar, e aí apareceu um convite meio doido aí, eu joguei tudo e vim pra cá. E tô aqui. E você foi um cara, lendo também no livro, né? Lembrando aqui, você foi um cara que revolucionou o Serasa. De certa forma, sim. O que você fez no Serasa? Conta para o nosso público aqui. Então vamos lá. Quando eu entrei na Serasa, a Serasa trabalhava basicamente com informações para crédito, né? A negativação da Serasa, enfim. E começou a aparecer um negócio chamado internet lá. Na época o pessoal não sabia direito o que ano que era isso? 1997 e 98. Certo. Né? Na época, as empresas que tinham sites na internet eram grandes catálogos, né? Não tinha muita interatividade. Sim, zero. O Google não existia. Eu lembro do meu primeiro site nessa época. Então, assim, era botar um catálogo né? O Google era Alta Vista, né, cara? Google era Alta Vista. Você fazia busca pela Yahoo, apareciam trocentos milhões de links, todos horríveis. Você tinha que clicar em cada um para ver se achava. A internet fazia um barulhozinho. Exato. E aí tinha isso, mas o presidente, o Elcio Aníbal de Luca, na época, achava importante a gente ter um catálogo, né? E aí, nessa época, eu estava trabalhando como gerente de produtos, né? E eu era relativamente novo. E aí eu falei assim, bom, quem quer esse negócio de internet aí, né? Todos os outros gerentes tinham produtos muito mais importantes para fazer, que ganhavam muito dinheiro e tal. E aí sobrou lá para o Freitinhas, né? E aí fui lá fazer o negócio. Só que eu achei que era interessante a gente colocar as nossas informações da empresa. Na época, você tinha um software proprietário que a empresa instalava nos clientes. E o Elcio, que para mim é uma das pessoas mais interessantes que eu já conheci na vida, que mal mexia num computador, né? Ele comprou a briga que achava que era importante também.
colocamos as nossas informações, começamos a crescer assim, violentamente em pequenas e médias empresas. Você abriu a primeira startup, ou seja, você abriu uma startup dentro do Serasa, dentro da Serasa, né? E com bastante briga lá dentro, porque na época o jurídico não queria, porque era, esse negócio de internet é coisa para moleque, hacker e tal. Mas abrimos, o produto explodiu e aí logo na sequência eu tive uma ideia que era assim, tá, quem é quem na internet, né? E eu descobri aquela história da certificação digital, que era um produto que tinha nos Estados Unidos, e eu lancei isso como um possível produto na Serasa. Em que ano isso, de novo? 97? Isso já é 99. 99. A empresa já estava com os produtos na internet. Falei sobre isso na primeira reunião, acho que em 99. E o Elcio comprou de novo. Implementamos a certificação digital, foi um trabalho maravilhoso de milhões de mãos, né? Tácito Pereira Nobre, o diretor de tecnologia lá, um mago, um investimento gigantesco e virou, até onde eu saiba, 1/3 do faturamento de vários milhões que a Serasa tem. Nossa, olha que fantástico, né? Quando a gente parar para pensar assim, a internet que a gente acabou de falar, muita gente não vai acreditar, mas era uma coisa desacreditada, né? Coisa de moleque. Coisa de moleque. Nos anos 90 ali, podemos falar, eu lembro de 95, 97, assim, eu consigo voltar para aquela época e ver toda essa dificuldade que era a internet, mas assim, governo federal migrando ali para dentro, tal, você tinha que entrar, né? Sim. Então, tinha que desbravar. O grande lance, e aí no livro eu conto da questão dos timings, né? Quando a gente acerta e quando a gente erra. E timing é um negócio complicado, porque você não consegue ter certeza que vai acontecer naquela velocidade que você quer. No caso da certificação digital, a gente teve uma sorte muito grande, porque quando a gente começou a montar a estrutura, o governo federal estava ao mesmo tempo querendo fazer com que as empresas começassem a prestar declaração através de certificação digital, né? Era uma questão fiscal. E ele montou um grupo que virou a infraestrutura de chaves públicas, que eu representei a Febraban, à época em Brasília, né? E aí, com o impulso do governo, o certificado digital explodiu, né? Talvez se não tivesse isso, aquele dinheiro todo, aquela visão toda que a gente teve na época, não tinha esse impulso. Jonas, não teria acontecido, né? Então, o empreendedorismo, você sabe, tem a questão do timing e também tem uma questão de sorte. Sim. Né? Tem a questão de sorte. E eu acho que assim, time e sorte, eles andam relativamente próximos. Sim. Né? É interessante perceber assim, hoje certificação digital, todo ano, né, ou a cada 2 anos, 3 anos, depende de quanto você renova ou não o teu certificado digital, a gente está indo em alguma certificadora renovar para poder fazer as nossas assinaturas de tudo que a gente se comunica com o mundo legal. Sim. Né? E isso também a gente percebe tem um tempo de existência, agora ele está sólido e já vem alguns outros gatilhos apontando ali para ele, né? Ou seja, um produto ele tem um tempo de vida, né? E eu acho que aqui tem uma coisa que eu aprendi esses dias e até queria escutar a tua opinião a respeito. Eu estava conversando com um conhecido meu que ele tem uma empresa, para mim, assim, choque, ele diz assim, eu estou começando a matar a minha empresa. Eu olhei a cadeira para trás assim, mas como assim? Não, eu estou lançando um produto que vai matar a minha empresa, mas eu tô puxando o gatilho. Sim, entende? Sim. Ele tá tomando uma decisão muito interessante de se renovar, né? E é alguma coisa que todo mundo tem gente ainda entrando no produto que ele está matando, entende? Eu entendo, mas se a gente pensar olhando para trás é sempre fácil, né? O difícil é saber quando você vai matar e o que você vai colocar e quanto você vai investindo para o futuro. Mas se a gente olhar para trás, o pessoal mais novo, Xerox, sim, Kodak, sim, né? Câmera de filme. E quando saíram os celulares com fotos, não passou na minha cabeça que a Xerox ia morrer, né? Mas olhando para trás, isso era meio perceptível. Eu tenho uma admiração muito grande por essas pessoas que acertam sempre, sabe? A gente conhece alguns que acertam sempre o timing, né? E isso para mim é um negócio Eu vou fantástico. dizer uma coisa, não é que eles acertam sempre, eles são parecidos contigo, cara. Eles tentam muito. Aí quem olha de fora, né, e diz assim, pô, esse cara acerta sempre. Não, cara, ele errou milhares de vezes. Sim. Tem uma história que eu conto, o Fábio Perini, que eu tive a oportunidade de trabalhar muito próximo, né, que é o italiano, que nunca morou no Brasil, né? Uma referência monstruosa. Né? Hoje tem laço com o Brasil, Joinville, principalmente Bahia. Ele é um inventor.
E eu fui visitar a fazenda dele na Bahia, onde, entre aspas, né, ele vem relaxar. O capataz da fazenda me levou para andar na fazenda e tal, aí tinha um braço, um córrego ali, do outro lado do córrego tinha uma parte que fazia acesso com a fazenda, com uma pilha de coisas assim, o mato crescendo um pouquinho por cima ali. Eu disse, cara, o que é aquilo lá? Aquilo destoa da beleza da fazenda, né? Aí o cara olhou para mim e disse, isso é tudo as coisas que seu Fábio inventa e não dá certo. Tem um livro que eu recomendo bastante, até porque é muito divertido, e que é Como Fracassar Quase Sempre e Ainda Ter Sucesso. Acho que é por aí, do Scott Adams. Scott Adams é aquele quadrinista que desenvolveu o Dilbert, que é um personagem, um engenheiro de quadrinhos. E ele é um empreendedor serial, e ele é extremamente bem-sucedido, extremamente rico, e ele vai por uma linha como você está colocando, né? E ele tem uma visão interessante. As pessoas vão fazendo várias coisas, vão acertando e vão aprendendo no processo. Eu espero que isso aconteça comigo também, né? Porque a parte do empreender, fracassou aqui, mas aprende. E ele cria uma figura de imagem, Jonas, que eu achei fantástico. Ele falou assim, olha, eu não quero saber, a imagem é um pouco forte, né? Mas eu acho que se veio alguém aqui, ou veio uma vaca e cagou na minha porta. E eu vou descobrir que ela vai. Não, eu quero que ela cague, eu vou saber que ela caga, eu vou pegar aquela bosta e vou fazer de adubo para mim criar flores. Ou seja, se acontecer uma coisa ruim, ele não vai só, não, isso pode acontecer. Ele sempre tira uma lição, várias lições e como é que isso catapulta ele para frente, né? Essa forma de pensar, eu confesso que eu não tinha, né? É uma coisa assim, o que eu aprendi com essa experiência para que ela não se repita? Talvez eu pudesse abrir um pouco mais o leque e falar assim, espera aí, tá, não vai se repetir e como é que isso faz com que eu fique mais forte, muito mais forte. Legal, Roberto. Vendo você falar, eu me lembrei assim, eu particularmente estou num momento de vida, né, que eu estou chegando à conclusão, e parece óbvio quando a gente fala, né, que nós não nascemos para sair dessa vida sem arranhões. Sim. Nós não nascemos para sair dessa vida inteiros. Sim. Nós não nascemos para sair dessa vida vivos, porque a gente não vai sair dessa vida, a gente vai morrer, pô. Então, cara, aproveita cada dia, se diverte, cai, se machuca, levanta, bate na tua própria cara, vai adiante, porque no final é esse o colorido que vai fazer com que lá no último dia a gente possa olhar para trás e dizer, cara, né? Que vida iluminada, luminosa que eu vivi, porque eu aprendi com os meus erros, né? Eu sofri com os meus algozes, né? Mas aprendi com a bosta na frente da porta. Sim. Como você falou aí. Quando eu escrevi esse livro, Jonas, foi quase uma terapia mesmo, né? Era de alguma forma para tentar entender o que eu tinha feito de certo, o que eu tinha feito de errado e colocar para terceiras pessoas que vão passar por esse processo aprender alguma coisa comigo. Mas era muito mais para mim mesmo. E o que me surpreendia, porque eu estava num momento muito difícil da minha vida, né? Em vários aspectos financeiros, emocionais, que eu comecei a lembrar as coisas que eu fiz certo. Né? E olhando para trás é um pouco do que você estava falando. Pô, eu acertei muitas vezes, né? Várias coisas que eu fiz deram muito certo e continuam dando certo. E eu fiz alguns erros. Eu fiz um grande erro, né? Que é boa parte do livro, que é um empreendimento que não deu certo, né? E agora eu vou contar uma novidade absoluta para todo mundo aqui. Opa, né? Vamos lá. Este não deu certo talvez seja revertido, porque existe uma fábrica, que é uma das maiores fábricas do mundo, que está interessada em comprar a nossa empresa, né? Então ela pode dar seguimento, e se tem interesse é porque existe algum valor nela, né? E que não é pequeno. Então, eu me perdi completamente no que eu estava falando. Tu estava falando assim, algo que parecia que ia ser um completo fracasso, né? Ele está encontrando a temporalidade dele numa oportunidade de sucesso. Sim. E aí eu tive a oportunidade, Jonas, de falar com o maior conhecedor específico de geradores de energia do mundo. Uau. É o cara que montou os líderes, é o cara que está vendo se a empresa, qual o valor da empresa, etc. Que legal. E a parte bacana, Jonas, foi quando nessa entrevista com ele, é um dinamarquês, ele começou a me perguntar coisas do tipo, mas como é que você resolveu esse problema? Dessa forma. E como é que você fez aquilo?
dessa forma. Isso aqui não aconteceu com a máquina de vocês? Aconteceu. Aí eu comecei a falar assim, escuta, vocês também tiveram esses problemas? A gente teve esse. Eu falei, gente, eu tive todos eles. Quer dizer, eles, os melhores do mundo, passaram por uma situação igual a minha, né? E aí, aquilo assim, não vai me recuperar o meu dinheiro, não vai recuperar nada, tá? Mas pro empreendedor, né, aquela coisa assim, tá, eu talvez não seja tão imbecil assim. Agora, vamos lá, cara. Agora eu vou puxar um negócio que é muito importante. Cara, você que é startupeiro, né? Quer lançar um produto, descobre quem são os concorrentes, bate na porta dos concorrentes e pede para entender o que ele está fazendo. Seja cara de pau, bicho. Assim, o não tu já tem, vai lá tentar o sim. Sim. O Adolfo, né, que foi o cara que criou o processo da Stark, né, do jipinho tecnologia automotiva catarinense. Cara, o Adolfo fazia isso. Sim. Ele ia lá na porta da Ford, batia e, cara, eu quero entender o que vocês estão fazendo aí. E para surpresa dele, em alguns momentos os caras abriam as portas, explicavam, porque olhavam para o negócio dele e viam, isso aqui é baixa escala, isso aqui nunca vai nos atrapalhar. Sim. Né? Sim. Então, aprender com quem é líder do mercado é uma porta que a gente tem que aprender a bater. Sem dúvida. Porque teria te economizado um monte de dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Eu não sei se teriam aberto as portas, mas uma coisa fundamental é quanto mais você pesquisar e quanto mais você testar algo que não existe, se você está fazendo uma startup, muito provavelmente é uma coisa inovadora, né? Mesmo que seja correlato ao que você está fazendo, mesmo que seja uma aplicação diferente, busque o máximo possível de informação. Isso eu errei. Tá, Jonas? Porque eu acreditei no alto da minha arrogância de então, vindo de uma série de sucessos, né? Que o sucesso cega, né, cara? Sucesso cega. Eu tava com um dinheiro interessante na conta, vindo de alguns empreendimentos de sucesso, e eu acreditava que eu poderia fazer melhor do que os meus concorrentes, né? E de fato fiz muita coisa, mas aprendi uma curva de aprendizado muito dolorida, né? Enquanto na verdade eu poderia ter visto o que os outros estão fazendo e aprender de um jeito muito mais fácil, né? Sabe o que me ocorre agora, nesse conselho que eu acabei de dar e te ouvindo falar? Esta empresa que é líder mundial, certamente ela demitiu alguém que tem informação de dentro dela, entendeu? Então, assim, se você não bater na porta da empresa, a empresa dizer, não, desculpa, tu é meu concorrente, não vou prestar atenção. Se tu olhar ao redor dela, tu vai achar alguém que esteve dentro da empresa que foi demitido e que pode ser uma fonte de informação, entende? Sempre tem muita gente. E mesmo que isso seja parecido, né? Eu tenho um amigo meu que outro dia falou uma coisa que eu achei interessantíssima e hoje eu assumo como uma verdade, né? Ele falou assim, eu não me acho inteligente, então eu sempre copio as melhores práticas, né? E o meu grande erro foi baita frase, né? E de uma humildade muito grande, né? E o meu erro fundamental foi achar que eu tinha entendido alguma coisa, né? E em vez de olhar para os outros e copiar aquilo que é melhor e ponto, né? Achar que a gente tem alguma inteligência extra e tal, né? E isso é um erro que muitos startupeiros fazem, eu vejo muita gente fazendo, e porque a gente olha o diferente, a gente quer ser o Bill Gates, a gente quer ser o Mark Zuckerberg, né? E acho que as pessoas não têm ideia quem é o Mark Zuckerberg. Dá uma vai na Wikipedia. Nem o Mark Zuckerberg tem. Você vai no Wikipedia ver o que ele... mas ele deixou a faculdade e tal. Aquele cara fala latim, não sei quantas línguas, o QI dele é gigantescamente, né? Então... Ele deixou a faculdade porque a faculdade estava atrasada em relação ao QI dele. E não foi qualquer faculdade, né? E não foi qualquer faculdade. Então, assim, a gente vê as pessoas de grande sucesso e a gente se espelha sem perceber às vezes, no meu caso pelo menos, a grande diferença que você tem dessas pessoas e quanto a gente deveria ser muito mais humilde. E eu aprendi isso da pior forma. E aí vamos dizer, essa frase aí também do sucesso, né? Todo mundo pode ter sucesso, basta suar, né? Sim. Basta se empenhar, né? Sim. Basta querer aprender que as coisas vêm, né? Você vai ter um progresso, né? O tamanho do teu sucesso é você que dimensiona. É a tua crença, né? Perfeito, né? O que é sucesso também, né? Uma coisa que eu aprendi também é o que é sucesso para cada um. Para você, sucesso é uma coisa, para mim é outra, para outra pessoa é outra. E qual a habilidade que eu tenho para arranjar alguma coisa,
né? Eu vejo muita gente sofrendo porque coloca o sucesso como alguma coisa importante para terceiros. Sim. E esse é o maior pecado, né? Eu acho que sim, porque você se desvia das tuas possibilidades. Da tua essência. Né? Aquilo para que você foi feito. E tem um detalhe, né? O meu amigo que está aqui na minha frente, ele vai fazer o caminho de Santiago de Compostela. Estou muitíssimo bem orientado pelo... O caminho de Santiago de Compostela não é um caminho até Compostela. É um caminho até dentro de você. E o incrível é que você está aqui e você pode achar esse caminho sozinho? Não, cara. Tu tem que entrar num caminho físico para encontrar o teu caminho espiritual. Sim. O Jonas, não sei se já falaram sobre isso no podcast, mas o Jonas fez várias vezes o caminho. Está me ensinando uma série de coisas e eu posso pode. Inclusive, aqui pode tudo. Então tá bom. Inclusive está fazendo um livro sobre o caminho, que infelizmente vai ser lançado depois de que eu cheguei lá, né? Que eu vou fazer o caminho. Mas isso foi uma das coisas também. Eu vou te dizer uma coisa, estou muito tentado em ir abril para o caminho. Fazer o trecho final de Santiago a Finisterra. Putz, de repente a gente faz isso junto, hein? Daqui a pouco vamos quase combinando alinhando no ar aí. Vamos alinhando. Vamos ser contemporâneos. Vai bater com a minha dela. Tem uma coisa aqui que você falou que me chamou a atenção, que está muito alinhado com o sucesso e me surpreendeu também. Shark Tank. Conta essa aventura. Tá. Então vamos lá. Só para o pessoal saber. Entender o que é, né? A boa parte do livro, tá? Eu decidi fazer um produto que chama gerador de neblina, é um equipamento de segurança, na época não tinha fabricação no Brasil, e eu decidi então fabricar ele no país e ganhar e proteger todo mundo, eu ia ficar bilionário e tal, era uma coisa assim, era só fazer. Né? Sem dúvida. Simples assim, né? Põe o dinheiro e tal, monta um produto, vou vender horrores. Inclusive tu tinha destinado uma quantia que você jamais ia ultrapassar, né? Sim. Tô dando spot do livro aqui. Não, mas pode falar o que não tem nada. A ideia de escrever o livro foi para fazer com que as outras pessoas saibam, e o teu podcast é visto por muita gente. Então, é legal, né? O que o Jonas se refere é que assim, eu retirei um determinado dinheiro que eu tinha ganho até então para fazer essa fábrica, essa indústria, e conforme eu cheguei naquele limite, eu falei, não, mas eu vim até aqui, vou botar só mais um pouquinho, né? Não, mas daqui a pouco eu resolvo esse problema, daqui a pouco eu fui indo. Enfim, gastei todo o meu dinheiro, gastei dinheiro de terceiros. A história do Cebolinha com a Mônica, né? Essa eu não conheço. Não vamos botar no ar, talvez tenha criança ouvindo, apesar de a gente poder tudo. Tá. Essa eu não conheço. Mas enfim, montei essa indústria, né? Quem quiser ver, chama Bloqueio Imediato, hoje a marca que está no ar. E nós nos inscrevemos para ir no Shark Tank. Fácil de entrar, assim, é só se inscrever, entra no dia seguinte. Shark Tank foram 2.000 empresas que se inscreveram, né, naquele ano. Que ano que era? O ano da pandemia? 2020. 2020. Foram 2.000 empresas e acabaram sendo selecionadas 40. Né, de 2.000, 40. Olha só foi o ano inteiro de processo de seleção, várias perguntas, os caras são extremamente sérios. E o nosso programa foi um dos 8 escolhidos como melhor de todos os tempos. Uau! Né? Cara, então, parabéns. Quem quiser ver, pode acessar Não Quer Ouvir Outra Proposta no YouTube, ou Shark Tank Máquina de Fumaça também vai aparecer que é um programa da Sony, né? É um programa da Sony. E tem uma visibilidade gigantesca, milhões de pessoas viram. Eu adoro esse programa, né? Assim, obviamente que nem sempre a gente está ligado no horário que ele passa, né? Embora hoje não tem mais horário, né? Sim. O horário é você que faz. Sim. Foi muito bom participar, foi muito bom receber investimentos, fazer acordo, enfim. E recebeu um investimento, quem que aportou? O Apolinário. O Apolinário colocou que ia fazer um investimento ligado a uma empresa chamada Wise Home que ele tinha comprado. Né? Acontece que essa Wise Home não foi para frente. Tá. Então a coisa ficou ainda tenho contato com ele, enfim, mas a coisa deu uma esfriada. Tá? Agora, foi uma experiência incrível e é interessante porque o pessoal passa 12 minutos, né? 12 minutos no ar. Eu fiquei 1h30 lá. Não, 1h30 e a galera perguntando um monte. Eu acho que isso não é para todo mundo. Deve ter outros empreendedores que não vale a pena. Mas eles me deixaram lá 1h30. 1h30 sendo sabatinado por gente que está treinada para sabatinar e já tem histórias de sucesso. Maria Helena da Magazine Luiza, né? O Apolinário da Polishop, só gente assim. Mas vamos lá,
1h30 ali. Antes disso, quanto tempo que você teve que, entre aspas, investir para se preparar para chegar nessa peneira dos... Jonas, foram muitas e muitas e muitas horas. Só de simulado eu fiz 2. O pessoal coloca consultores do programa. Eles te preparam. E eles começam a fazer perguntas e pedem documentos e pedem histórico financeiro, etc., para ver se você é the real thing, né? Aquilo que você está dizendo que você é mesmo, né? Se não é alguém que quer aparecer só, né? Claro que tem empresas ali que são para dar visibilidade, que não tem um interesse efetivo. No meu caso, eles pediram mais de 80 documentos. Uhum. Muito bem, meu amigo. Meu grande assessor Murilo, ou estagiário, né? Tá fazendo sinal aqui que nós já chegamos nos 30 minutos. Então agora a gente vai ter que caminhar para aquela pergunta capciosa, né, meu amigo? Lembro. E assim, ó, gente, todo mundo olha uma pessoa de sucesso e diz, cara, esse cara só tem luz, ele é positivo, ele empreende, ele perde dinheiro, ele ganha dinheiro, ele tá sempre sorrindo, ele está sempre com gente boa, mas no teu livro você relata aqui um momento de depressão, né, Sim. cara? E eu confesso que quando eu tava lendo assim, eu me assustei, eu digo, porra, eu não tô reconhecendo esse cara aqui, não é o Roberto, né? Aqui uma entidade assumiu a escrita e começou a falar, porque tu chegou no momento em que você tava a ponto de botar cabo na tua vida, é isso, cara? Sim. Quando eu decidi escrever o livro, Jonas, eu tinha a questão da terapia, né? Mas principalmente mostrar para os outros aquilo que eu tinha vivido de forma que isso permita que os outros não façam o mesmo erro. E daí eu tinha duas possibilidades. Escrever sobre os sucessos e as coisas, ou escrever quem eu sou realmente, o que aconteceu comigo realmente, né? E a gente tem, por vários motivos, né? As pessoas querem ouvir sobre sucesso, falar sobre sucesso e serem um sucesso. Mas isso nem sempre acontece para todo mundo, né? E nem sempre o tempo inteiro. Então, um empreendedor, muitas vezes, ele vai fracassar, e aí eu decidi ser o mais honesto possível. Então, tem um determinado momento que eu começo a perder o meu dinheiro, que as coisas começam a dar totalmente errado, tudo que eu faço eu começo a sentir que vai dar errado, e aquele ciclo do sucesso que chegou a beirar a arrogância, chegou à arrogância, começa a inverter, e você começa a se sentir fragilizado. E coisas pequenas, como você não poder trocar de carro. Daqui a pouco você tem o carro mais velho do grupo de amigos. E a coisa vai indo e você começa a se entrar em desespero, né? E começa a não ver a luz no fim do túnel. Tá? E para quem tem um histórico de sucesso, ou para quem tem uma determinada qualidade de vida e tal, isso é bastante desesperador. Então chegou o momento, sim, que eu pensei mesmo em me matar, né? E é uma coisa que é uma ideia que vai se estabelecendo aos poucos, né? Eu tinha vários seguros de vida, que poderia deixar minha família bem, né? Eu resolvia todos os problemas, estava muito difícil lidar com tudo, lidar com a família, lidar com a empresa, lidar com tudo. E falei, bom, se eu morrer agora, eu acho que deixo todo mundo bem, né? Paro de sofrer e é isso, né? E é um pensamento que vai se instalando aos poucos e ele é frequente, tá? Então, assim... Ele é um câncer dentro da tua alma, né, cara? É isso. E vai tornando tudo mais escuro, né? E você começa a deixar de falar com as pessoas, deixar de sentir o sucesso, você começa a parar de frequentar os lugares porque você sempre está se sentindo mal, né? Então eu sentia, por exemplo, eu ia numa festa do Jonas, tá? Chego lá, tal, encontro lá o Jonas, o Omar, tal, tá todo mundo falando do sucesso, das coisas que estão acontecendo de bom na vida e tal. Aquilo sempre foi motivo para mim, falar assim, puta, que legal, cara, que tesão que a tua vida tá indo bem. De repente eu me vi e falei assim, porra, a vida dele tá boa e a minha tá uma merda. Puta, que inveja. Sai um troço ruim, baixo, uma energia, né? Mas eu vivi, e vou te dizer assim, em parte do tempo ainda vivo. Né? Porque você começa a se recuperar e a melhorar, enfim, projetar um futuro bacana, mas às vezes essa coisa ainda volta, né? O medo do errado, do fracasso ainda volta. E a sociedade te reflete isso, né? Então,
As pessoas esperam que você seja um sucesso, mostre o sucesso o tempo inteiro e elas não querem estar do lado de pessoas fracassadas. Então, isso é um... Aí eu falei, não, vou colocar tudo no livro porque não só é o Roberto que está vivendo isso. Muita gente vive isso. E o detalhe, né? Esse é um julgamento errado, né? Porque a pessoa que quer estar com quem está de sucesso, ela realmente não tem sucesso, né? Porque sucesso não é uma coisa que você externa para os outros, mas é uma satisfação que Deveria você está ser aqui interno, contigo, né? Um abraço que você dá em você mesmo, né? Você diz assim, poxa, foi legal, ajudei bastante gente, mesmo no fracasso, né? E aí eu digo assim, invariavelmente todas as empresas elas vão desaparecer. Sim. Todas. Tudo né? vai desaparecer. Tudo vai desaparecer. Então tem um tempo de vida, uma pessoa tem um tempo de vida, uma empresa tem um tempo de vida, um sucesso tem um tempo de vida, né? Sim. E você tem que viver a cor daquele momento, né? Vive a cor daquele momento, olha para trás e diz assim, cara, quantas pessoas eu pude envolver, quantas famílias eu pude sustentar nesse período? Cara, agora não deu mais, né? Quebrei. Isso é a coisa mais interessante, Jonas, que assim, eu queria resgatar esse otimismo de vida e esse... Quando eu olho para trás e falo assim, pô, perdi todo o meu dinheiro, parará, não tenho mais o carro que eu tinha, não tenho... E eu olho para dentro de mim mesmo e falo assim, cara, você sustentou uma iniciativa que você achou que ia dar certo durante XPTO tempos. Quantas pessoas trabalharam para você? Quantas famílias trabalharam para quantas pessoas aprenderam com você? Eu tenho muito orgulho de ter muitos amigos que trabalharam comigo, desenvolveram coisas. Ok, perdi o dinheiro. Isso. So what? Isso. Né? Isso. Tem uma coisa que eu acho muito bacana nas artes marciais em gerais, e eu escutei do meu professor de Aikido. Não se trata de quantas vezes você cai. Se trata de quantas vezes você levanta. Né? Se na última vez você levantou, então tá ok. Né? E aí é isso que eu pretendo fazer e é isso que eu estou me esforçando para fazer. Eu vou acrescentar mais uma frase ao teu professor de Aikido aí. Eu acho que o legal dessa história, e o teu livro certamente reflete isso, não se trata de quantas vezes você levanta, mas de quantas pessoas você ajudou a levantar. Cara, isso foi muito bonito. Obrigado. Porque a gente inspira. Tá? E você me inspirou com esse livro, né? A tua história inspira. E a gente tem que... Aí eu vou voltar à frase que eu até usei no programa do... A gente pode chorar aqui também, não? Pode. Na entrevista do Omar, eu comentei com ele que a minha esposa, Lucinda, todo dia ela diz assim... A gente vai para a batalha, parece que eu estou realmente vestindo a minha armadura, pegando a minha espada, meu machado, o escudo e indo enfrentar o dragão daquele dia, entendeu? E às vezes a gente está carregado, e principalmente esse ano foi um ano, né, assumindo presidência, entidade e tal, né? Um monte de coisa. Foi um ano que às vezes eu estava carregado de manhã, ela dizia assim, ela me dava um abraço, dava um beijo e dizia assim, divirta-se, hein? Aí eu dizia sempre. Então... Eu vou te contar uma coisa, como você inspira. Tá? Você sempre foi um cara inspirador, né? E você não acredita como é legal estar aqui. Logo depois do Omar, que é outro cara fantástico, e é verdade, quando ele vai no supermercado, encontrei ele lá, tem uma história muito interessante. Vocês falaram isso, a gente estava escutando o podcast, eu e minha esposa, e a gente passou a adotar isso, tá? Toda vez de manhã, quando eu saio de casa ou ela sai de casa, a gente fala divirta-se. Olha aí, que legal. Obrigado. Pra nós. Show de bola. Vamos fazer isso, gente. É isso. Cara, dá pra gente ficar o tempo todo falando aqui, mas a gente tem um limite. Vou deixar o microfone aberto para você dar uma mensagem, né, para quem tá nos ouvindo aí, cara. Tá. Então essa vamos mesmo. lá. Essa que você pensou. Tenta definir para a tua vida o que é sucesso, né? E tenta descobrir quem você é, o que é importante para você e quais as habilidades que você tem. Não tenta ser o que outra pessoa diz ou o que a sociedade diz, né? Se você conseguir fazer isso, perceber o que é importante para você, você já está numa boa trilha de sucesso, né? Para o que for para você. Pode ser dinheiro, pode ser uma empresa, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Definido isso, você vai ter sucesso. Você vai cair, vão ter os espinhos, né? Mas se você andar sempre em direção a isso que você percebeu que é importante para você, e se você ajudar outras pessoas no processo, eu acho que
é uma vida que vale a pena viver. Legal, meu amigo. Ó, se emocionou. Bacana. Essa é a proposta. E, gente, aqui a gente faz isso, né? A gente brinca com risos, brinca com lágrima, brinca com vida. E se você gostou desse programa, compartilha, passa para mais gente, né? Porque aqui a gente traz gente que inspira, né? Gente que tem conteúdo e transborda esse conteúdo de verdade. Espero você no próximo Pode Tudo, da Tricon Coworking. Roberto Freitas, agradeço demais a tua presença. É um mestre falando. E a gente se vê, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Você ouviu o Pode Tudo, o podcast da Tricon Coworking com Jonas Tube.